aí, né, que eu estava conversando com ele ali, a nossa legislação ela utiliza bastante conceitos judaicos cristãos que foram inseridos na nossa Constituição. Quando o profeta Oséias ele profetizou isso por volta do ano 532 a.C. de Cristo. Quando Oséias ele falou isso, ele estava profetizando para o reino do norte. Para quem não sabe, Israel, a história de Israel, ela era feita como? Por volta do ano 900, depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão começou a colocar encargos sobre o povo, e as 10 tribos, compostas pelas 12 tribos, as 10 tribos foram ao norte, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ficaram ao sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a tribo de Judá e de Benjamim, que ficou ao sul, foi chamada em hebraico de Beit Ha-Israel, de Beit Ha-Yehudá, casa de Judá. E a tribo que foi ao norte foi chamada de Beit Ha-Israel, casa de Israel. Então, essa é a divisão do reino do norte e reino do sul. Tá? Quem liderou o reino do norte foi Jeroboão, e quem liderou o reino do sul foi Roboão, né? Que foi o filho de Salomão. Então nós temos aqui, desde a época, desde 722 a.C., né, que está lá em 2 Reis capítulo 17, o rei assírio Salmanasar invadiu a Samaria, levou cativo as 10 tribos dentre as nações. E elas nunca mais foram vistas, até os dias de hoje. Então quando Oséias estava profetizando, Oséias ele fazia parte desse povo que foi levado para Samaria, né? Só que ficou na região ali, onde houve uma certa miscigenação. E por volta de 300 anos, o povo ali ele começou a se misturar com balaíns. O que são balaíns? São deuses estranhos. Os costumes dos assírios foram colocados dentro dos israelitas. Mas isso já vinha desde Roboão, porque o Roboão, como ele não queria que o povo voltasse para adorar em Jerusalém, que era o local de adoração onde ficava o templo, ele construiu um templo no Monte Gerizim, né? E construiu um templo na cidade de Betel também, né? Que em hebraico é Beit-El, né? Esses 2 templos, ele colocou ali 2 bezerros de ouro, que é o deus egípcio Aspi, deus Aspi, né? Que é o deus do bezerro de ouro. Aquele mesmo bezerro de ouro onde foi adorado no Egito, ele foi colocado ali. Então, quando Oséias está profetizando no Reino do Norte, né? Ele está dizendo que ali existia um povo que era derivado das 10 tribos, já miscigenados ali e misturados, e era um povo que não conhecia Deus por ter se distanciado da lei de Deus, né? Dentro da Bíblia, a lei de Deus ela se tornou algo pejorativo de legalismo e alguns conceitos por muitas pessoas. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje nesse seminário é dar luz da importância da lei de Deus na tua vida e como que isso é ministrado por Cristo. A palavra lei, no caso, ela veio do hebraico Torá, né? A palavra Torá ela vem do verbo yará, que significa instrução ou ensino. O verbo yará significa guiar, mas não é um simples guiar, é um guiar de você pegar uma criança na mão assim e começar a guiar ela. Então, por exemplo, a instrução de Deus, que é a sua lei, que vou dar na sua Bíblia como lei, que você conhece, que na realidade é Torá, é como se uma mãe pegasse na mão do filho e guiasse. Então Deus, quando o povo saiu do Egito, que estava ali 430 anos, miscigenado com as outras nações, com os costumes, Deus teve que fazer o que no Monte Sinai? Ele trazer uma instrução. E essa instrução faria com que o povo entendesse o conceito de certo e errado. Não existe certo e errado sem lei, né? O Dr. Luiz está aqui, ele sabe que sem a lei dos homens não existe crime. Se não existisse lei, Dr. Luiz, existiria crime? Não. Existe crime porque existe uma lei que fala que é crime. Quando eu infrinjo uma lei, eu sei que é crime. Dentro da Bíblia é a mesma coisa. Quando eu infrinjo a lei de Deus, que é a sua instrução, eu peco, né? Então, o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4, o apóstolo João, ele nos ensina isso. Ali em grego está aqui, pecado é iniquidade é pecado. A palavra iniquidade ali em grego é anomia, vem de anomos, sem lei.
né? Aquele que vive sem lei, sem instrução, sem regra, sem norma, né? O que é muito interessante de nós, no caso, abordarmos referente a isso, que se você não entende esses conceitos, você não vai ter conceito de moral e de bom costume. Todo conceito de imoralidade está associada a pessoas que transgridem a lei de Deus. Por exemplo, quando Jesus começou a ministrar ali na Galileia, ali, né? E ele falou para o pessoal ali, arrependei-vos, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm a fé no Deus vivo de Israel através de Cristo, mas ela não entende o que é arrependimento, né? A palavra arrependimento em grego é metanoia, significa mudança de pensamento. Só que essa palavra metanoia, ela vem do hebraico techuvá. Techuvá significa retornar. A palavra techuvá, ela tem origem de uma palavra hebraica que é o verbo chuv, o verbo voltar. Aí você pergunta assim, mas voltar para onde? Quando você se torna um infrator pecando contra a lei de Deus, né? E quando você se arrepende, você deixa aquela prática de infração e você volta para praticar essa lei. Porque a partir do momento que você pratica a lei de Deus, você está numa questão de santidade. Nós com a nossa cultura ocidental, nós não entendemos muito bem a questão de santidade, porque a gente acha que santidade é ser perfeito. Perfeito ninguém vai conseguir ser. Mas a questão de santificação é ser separado para Deus. A palavra santo vem do hebraico kadosh, né, que vem do verbo kadre, verbo cortar. Então, quando eu corto vínculo com coisas que me fazem infringir a lei de Deus, eu estou voltando, me arrependendo, né? E ao me arrepender ali em Cristo, eu começo a praticar a instrução de Deus corretamente. Então, por exemplo, se eu vejo a lei de Deus referente a um conceito é você compreender algo, você ter uma compreensão de algo que vai te levar a ter uma amplitude da fé que você segue. Estava falando para o Dr. Luiz ali sobre a fé racional, né? As pessoas, hoje em dia, têm uma fé que não é muito racional. O que seria uma fé racional? A fé racional é você entender como que você tem que andar perante Deus. É uma fé racional, de você entender o seu ponto de vista numa sociedade. E quando Oséias ele profetiza isso, como que estava a sociedade a qual ele vivia? Estava uma sociedade que estava praticando promiscuidade, estava uma sociedade que estava praticando, não tinha conceito de justiça, não tinha um conceito de moral, era uma questão de imoralidade. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida de como que era a adoração ao Deus Asp, a adoração ao Deus Asp, que é o bezerro de ouro, era feito com imoralidade sexual, né? O camarada ele chegava ali no templo, ali no Monte Gerizim ali, para adorar o Deus Asp, ele pegava, praticava imoralidade com a mulher do seu próximo, praticava o homossexualismo. Existia na questão política do andar da comunidade ali uma injustiça muito grande. Por quê? Oséias ele ensina no verso 6, né? Porque por falta de conhecimento de Deus. A partir do momento que você não tem o conhecimento de Deus, você tem esses conceitos. A palavra conhecimento em hebraico, ela vem da palavra da'at, né? E a palavra da'at, ela vem do verbo yadá, do verbo coabitar. Então, por exemplo, conhecer Deus é você ter uma intimidade tão forte com Ele dele coabitar em você, dele habitar em você. Como que Deus ele é internalizado nos seus pensamentos, na sua alma? Ele é internalizado quando você entende os propósitos que Ele tem para a humanidade, para você. Se você entender esses propósitos, você vai ter uma vida regrada de andar com Deus corretamente. Então, quando Moisés ele recebeu a lei no Sinai, ali ele começou a passar essa lei para os homens, ele queria reestruturar um povo. Como que nós conseguiríamos viver sem uma sociedade estruturada? Eu sei que eu entrar na casa da Andréia e roubar o carro dela é pecado, é errado, porque existe uma lei que fala que isso é errado.
Mas se não tivesse nenhuma lei que me falasse que isso é errado, se eu pegasse o carro dela, como que você ia provar para mim que é certo ou errado? Essa questão estrutural que as pessoas precisam entender, que é a forma que Deus age e trabalha a nosso favor. Então, por exemplo, se a lei de Deus ela é a sua instrução, ela está fundamentada em dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? Existe a palavra mishpat em hebraico, que é juízo, e tzedakah, que é justiça, né? Se Deus passa uma instrução a Moisés ali, para essa instrução ser propagada, para que essa instrução se torne algo de bênção para a tua vida, de você ter um novo caminhar, uma nova conduta, um novo caráter, você tem que entender que essa instrução ela está fundamentada em dois aspectos. Então, por exemplo, como que eu sei que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus porque a instrução dele me mostra o juízo e a sentença de quem infringe essa lei. Ao mesmo tempo que eu tenho essa questão de juízo ou sentença, eu tenho a questão da justiça dele, a forma que ele estabelece a sua justiça, né? O apóstolo João, no seu evangelho, ele fala assim: conhecereis a verdade te libertará. A palavra verdade em hebraico é emet. Conhecer a verdade é você conhecer o juízo e a sentença de Deus. E a sua justiça, que em hebraico é tzedakah, ela está fundamentada na graça de Deus, né? Porque a graça de Deus, em hebraico, são as ações de bondades e os atos de bondade a qual ele coloca. Então, por exemplo, Moisés ele recebeu no Sinai um regime teocrático. O que é teocracia? Teocracia é uma palavra que tem origem do grego, theos, cracia. Theos é Deus em grego, cracia são legislações, regras de um Deus para que uma sociedade ande corretamente. Por que você acha que está um conceito de imoralidade tão grande hoje em dia e um conceito de injustiça tão grande na nossa sociedade? Cada dia que passa, você vê as pessoas longe de Deus. As pessoas estão querendo ser o seu próprio Deus. Então, por exemplo, se eu sou o próprio Deus, se eu tenho esse conceito de ser o próprio Deus, se eu sou Deus de mim mesmo, e eu não tenho que prestar regras a ninguém, tá? Com certeza eu vou poder fazer o que quiser, porque se eu mato Deus, né, eu vou ser o meu próprio Deus e não vai ter regras para mim. Tem um livro que eu li do filósofo Nietzsche. Quem já falou do filósofo Nietzsche? Já vou falar dele já? Nietzsche escreveu um livro que está assim, acima do bem e do mal. Ele era um ateu. E Nietzsche falou assim que desde os primórdios da humanidade, a humanidade que desenvolveu o conceito de certo ou errado. Eu discordo dele. Por que eu discordo dele? As criancinhas que estão brincando aqui, ó. Se eu pegar aqui chocolate aqui, se eu distribuir 2 chocolates para uma criança e um para outra, o que vai acontecer? A que receber um, ela vai fazer o quê? Ela vai protestar, né? Mas quem ensinou para ela que aquilo é certo ou errado? O ser humano ele já nasce dentro de si com um conceito de certo e errado. Só que ele vai ter esse entendimento, essa percepção quando ele crescer. Quando ele criar uma maturidade espiritual tal, ou de adulto, que ele vai saber o que é certo e o que é errado. Então isso é algo muito interessante que nós temos que pegar e abordar para viver numa sociedade justa. Quando Cristo veio no primeiro século, ele teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque existia mais de 10 tipos de judaísmo ali. Cada um interpretava esses textos bíblicos da forma que acha e bem entende. Aí ele trouxe a tese dele, que veio através do Santo Espírito, que é a forma correta de interpretar, né? Se você pega Mateus 5, o Sermão do Monte, ele fala: aquele que exerce a misericórdia alcançará a misericórdia. De onde que ele tirou essa base? Ele tirou essa base da lei de Deus, uma base teocrática. A palavra misericórdia em hebraico é a palavra rahum, que vem do verbo lerachem. Esse verbo lerachem significa ter compaixão, né?
O que é ter compaixão em hebraico? É você olhar para a debilidade de uma pessoa, se colocar no lugar dela e ver por que ela está errando, tentar ajudar. Isso é exercer a misericórdia. Entra muito a lei da atração. Se você exerce a misericórdia para uma pessoa que necessita de misericórdia, você alcançará a misericórdia divina para cima de si. Então, por exemplo, aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Porque se você tem fome e sede de justiça, que em hebraico é tzedaká, você vai ter atos de bondade, palavras de bondade. E esses atos de bondade, palavras de bondade, é a graça de Deus. Ou seja, você está imitando o Deus vivo de Israel nas suas ações. E você começa a construir uma sociedade justa perante Deus, através de Cristo. A fé em Cristo não é apenas você observar a morte dele no madeiro, vou aceitar ele. Não é simplesmente isso. A fé em Cristo é você ter algo amplo de você entender, né, os seus ensinamentos para que você aplique na sua vida. Como eu já expliquei aqui na antiga palestra, que a gente passou aqui, se você voltasse ao primeiro século num sistema sem necessidade sinagogal, você entraria numa sinagoga e você falava assim: o que eu vou aprender hoje para aplicar na minha vida? Esse era o pensamento daquela época. E é uma coisa que hoje em dia não acontece muito. Às vezes as pessoas vão muito para pedir, não que é errado você pedir algo para Deus, é lícito você pedir algo para Deus, mas você tem que saber que você tem que aprender algo de Deus para você aplicar na sua vida, para que você se torne uma pessoa justa e comece a aplicar algo na tua vida. O que é muito interessante, que é ensinado hoje na questão do direito, o Luiz também vai poder falar depois, eu vou me corrigir. Existe um termo em latim chamado a fortiori. A fortiori significa leve e pesado. Isso é muito usado na área de direito, né? Esse termo veio do hebraico kal vahomer. Kal, leve, homer, pesado. Como que funciona isso? Quando você lê a Bíblia, Jesus fala assim: se Deus cuida das aves do campo, quanto mais dos seus filhos. Leve, pesado. Calva Homer, é um princípio. Se o juízo de Deus vai vir para o justo, quanto mais para o injusto. Então, por exemplo, quem trabalha com direito penal tem essa base bíblica. A justiça não é só para quem anda na justiça, mas é para quem também não anda na justiça. Ou seja, e quem não anda da justiça vai receber o quê? O rigor da lei. Então, por exemplo, se você observar a questão da legislação do nosso país e a questão bíblica, existe um paralelismo da lei de Deus. Por quê? Na época de Moisés, a pessoa ela recebia ali a sentença, ela já era morta na hora. Dependendo da infração que ela praticava ali, ela pegava a pena de morte. Mudou isso hoje em Cristo? Mudou que a pena de morte não é exercida na hora. Mas diz o que lá em Apocalipse? Se você não tiver uma vida regrada com Deus, você vai ser punido no fogo eterno. Aí você pega Levítico 17 lá, você vê que as pessoas que infringiam a lei de Deus ali com pecados gravíssimos, eles eram queimados ao fogo. Então, não houve uma mudança, houve uma interpretação diferente. O Luiz, que é advogado, ele sabe o que é jurisprudência. O que é jurisprudência? Eu vou dar um exemplo. Se você tiver um problema trabalhista no estado do Paraná, a jurisprudência de lá puxa mais a sardinha para o que emprega, o empregador. Se você tem um problema aqui em São Paulo, a Justiça do Trabalho ela dá puxa mais a sardinha para quem é o empregado. Por quê? É a forma interpretativa que a lei é feita. Se você pegar todo o Novo Testamento, ele é uma interpretação da lei de Deus. É uma jurisprudência. E essa jurisprudência, essa interpretação da lei de Deus, foi chamada pelos apóstolos de sã doutrina. Sã doutrina. Por que sã doutrina? Uma forma sã de você interpretar conceitos. Uma forma sã de você interpretar formas de andar.
essas formas de andar faria com que você se tornasse uma pessoa justa perante Deus. É o que Cristo nos ensina. Então, por exemplo, você ser uma pessoa justa é você ter uma mudança de conduta e caráter, é você mudar o seu pensamento, é você demonstrar que houve um arrependimento, houve uma transformação na tua vida. Por que eu tenho que levar o Evangelho a pessoas? Tem muitas pessoas que falam assim: Jesus veio pregar o Evangelho. Mas o que é Evangelho? Uma vez, quando eu fiz foi um ano retrasado, eu fiz essa pergunta para um pastor lá no Nordeste, de um congresso que a gente fez lá. Tem 30 anos de Evangelho. O que é Evangelho, pastor? Evangelho é o que está escrito ali. O que é significado a palavra? Eu não sabia. Aí fala assim: como que ele vai ensinar alguém se ele não sabe nem o que é Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego Evangelho, que significa boas novas, que vem do hebraico Bessorá, boas notícias. Quais são as boas novas de Cristo? Levar a instrução de Deus para a humanidade. Porque se a humanidade ela peca porque ela não conhece a instrução de Deus, a partir do momento que através de Cristo você leva essa instrução, automaticamente o mundo para de pecar. Vamos dar um exemplo: se todo o nosso país segue esse conceito teocrático. Se os políticos se convertem, se todo mundo se converte e tem uma base de andar corretamente, vai existir justiça no nosso país? Não. Então eu faço o quê? Eu faço que a realidade do reino do céu se torne terrena. Aí você vai entender a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você trazer os céus para a terra é você ensinar formas de andar diferente para as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida plena. Isso é um tipo de instrução que Deus quer passar para vocês. Então, por exemplo, se a lei de Deus ela está baseada na mishpat, no juízo, e na justiça, tá? Eu tenho graça e verdade. É o que está escrito lá em João capítulo 1, né? João capítulo 1, verso 16 diz assim: através da plenitude de Cristo recebemos graça sobre graça. Eu estudei esse texto em grego, eu tive uma revelação muito interessante ali. Tá? A palavra carim anticaritos. Caris em grego é graça, significa caridade. A caridade não é simplesmente você só apenas ajudar a pessoa, mas são atos de caridade, né? Carim tem o sufixo ni no final ali, significa ações de graça. Anticaritos, caritos tem o sufixo ali, a letra tal, ômicron, sigma ali, ela está com o sufixo de possessividade ali. Caritos é uma ação de graça que iria trazer uma outra graça. Ou seja, em hebraico existe duas palavras para graça. Então quando o João escreve ali, o apóstolo João escreve o seu evangelho, ele está querendo passar numa outra língua um conceito que ele tem na língua dele, né? Que a Hesed, que é a graça, que são ações de graça de Cristo, faria que você possuísse o Ren em hebraico. Ren é uma ação, Ren em hebraico é uma ação que expressa o favor de Deus sobre a tua vida. Eu vou pegar e dar um exemplo para você entender. Lá em Gênesis 6 fala que Deus achou graça em Noé. Por que Deus achou graça em Noé? Porque Noé ele andava num conceito de justiça que Deus se agradava. E o verbo ren, que é traduzido como graça também, é um tipo de graça, é como se Deus olhasse para você com encantamento. Eu vou dar um exemplo. A dona Luzia, ela está andando como Deus quer, ela está agradando a Deus, aí Deus olha para ela assim, ele acha graça nela, ele vê favor nela. E ter o favor de Deus é quando Deus ele vê encantamento em você e te abençoa. Quando você sai de um papel de infração, você se arrepende. E se você permanecer arrependido, você é perdoado pela Hesed, que é a misericórdia de Deus através da ação da bondade. E ao permanecer arrependido, você alcança uma outra graça, que é o favor de Deus. É
É quando Deus pega, escuta a sua voz e te abençoa. Então, quando você estuda o conceito de lei de Deus, você vê esse paralelismo, né? A palavra plenitude em grego é pleroma, né? É você alcançar, é como se você pegasse um copo de água, derramasse água até ele alcançar a plenitude, ele encher, né? Só que a palavra grega ali está pleromatos, significa uma plenitude alcançada de Cristo que faria você alcançar essas graças de Deus. São atos de caridade que faria com que você tivesse um sucesso perante Deus. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente entende esse conceito, você vai entender que a compreensão de lei, ela não é tão pejorativa quanto as pessoas dizem aí. Ah, mas irmão, então eu vi lá em Romanos 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo. Tradução errada ali. A palavra fim em grego ali é telos. Telos não é fim, é finalidade. A finalidade da instrução de Deus é te levar à salvação, que é Cristo. A lei, ela não te salva, mas ela te conduz à salvação. Gálatas 3:24, o apóstolo Paulo diz assim, que a lei de Deus serviu de aio para nós alcançar Cristo. A palavra aio em grego ali é a palavra paidagogos. É a palavra que deu origem à palavra pedagogia. Ela tem a mesma etimologia da palavra do verbo iará, que é guiar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que a lei pegou na sua mão, te guiou até você alcançar Cristo. Porque Cristo seria a maturidade